Não tinha música, não tinha arranjo, não tinha melodia, não tinha nada. Simplesmente acordei cantando a primeira frase do que seria Essa é a Canção. Dia 25 de agosto de 2025. Tudo começou ali, nesse dia. O Lucas Lopes, da Odre Produções, agência que eu faço parte, me chamou para uma reunião no intuito de tratarmos de alguns projetos, alinharmos algumas coisas, mas eu confesso que eu não estava com tanta expectativa assim para essa reunião. Como eu disse, já era agosto e para aquele ano eu não estava com muita expectativa. Mas eu já sabia que o Lucas ele já tinha a intenção de gravar algumas coisas autorais minhas, mas fui com zero expectativa para aquela reunião. E ali na reunião ele me propôs gravarmos 2 canções ainda naquele ano, canções autorais. Só que eu não tinha nada, não tinha música, não tinha arranjo, não tinha melodia, não tinha nada. Mas enfim, conversa vai, conversa vem, saímos dali decididos a gravar ainda naquele ano 2 canções autorais. Bom, e o processo começou ali. Eu lembro que no dia seguinte da reunião, eu em casa já comecei a ler os trabalhos, já comecei a me movimentar. Peguei meu celular, comecei a procurar, porque eu tinha trechos, eu tinha algumas coisas gravadas, né, voz, violão, mas nada do que eu tivesse gostado até então. Assim, pra mim eu não tinha nada, mas comecei a fuçar. Eu lembro que ainda naquela semana, eu cheguei a gravar uma música do zero, mas ainda não era aquilo que o projeto ia pedir. Não estava muito a cara do projeto, eu não senti a segurança de ir adiante. Mas essa canção tá gravada, inclusive aguardem, porque no momento certo, na hora certa, vocês vão conhecer essa canção. Mas enfim, essa semana se passou, eu lembro que numa quinta-feira, eu simplesmente acordei cantando a primeira frase do que seria Essa é a Canção. Eu lembro que minutos antes de eu acordar, ou seja, eu ainda estava dormindo, eu já estava cantando no sonho, dormindo, a primeira frase dessa canção. A primeira frase, as primeiras palavras. Aquele que é digno de glória. Meu povo, simplesmente isso. Se a gente for contar 6 palavras e apenas 5 segundos de música, os 5 primeiros segundos de música, pelo menos na parte cantada, foi o que Deus me entregou. E é interessante porque ali eu vi como se Deus estivesse respondendo a mim algumas orações que eu vinha fazendo ao longo daqueles dias, desde que eu saí da reunião. Porque como eu disse, eu não tinha nada. Então eu comecei a pedir a Deus, então me entrega algo, me dá algo. Será que é o Senhor mesmo? Será que o Senhor está comigo nisso? Será que é para eu gravar essas canções? E ali eu percebi como Deus respondendo para mim, como um sinal, uma prova de que Ele estava comigo. Era Ele que estava entregando aquelas canções, era Ele que estava direcionando. E aquilo ali foi muito impactante para mim. Eu acordei assustado, falei, cara, isso é uma música. E isso nunca tinha acontecido comigo. Naquela época, todos os dias de manhã eu levava minha esposa pro trabalho. Eu lembro que eu fui no quarto, enquanto ela se arrumava, peguei o celular, gravei aquilo ali no celular para eu não esquecer. Levei ela pro serviço, voltei. Na volta eu já falei, eu vou direto pro quarto, porque eu acho que isso aqui é uma canção, eu acho que isso é uma música. Eu ainda estava naquele processo de ter que tirar 2 músicas para poder gravar ainda no final daquele ano. Então eu fui correndo pro quarto para explorar mais isso. Eu lembro que quando eu estava indo em direção ao quarto, eu lembro de nitidamente ouvir Deus falar comigo com essas palavras. Essa é a canção, como se Deus tivesse me parado ali e falado, ó, essa é a canção, é isso que eu quero. Eu parei e falei, né, até brinquei com Deus, então vamos lá, então me conta mais dessa canção, porque, gente, eu não tinha nada nessa canção, absolutamente nada, nenhum arranjo, nada, foi tudo ali naquele dia do zero. Bom, e aí eu sentei e fui atrás de mais do que seria essa canção. Terminei de compor a música, arranjos, harmonia, melodia, tudo. E eu lembro que eu peguei essa guia, porque claro que eu contei com a genialidade de 2 brabíssimos, 2 monstros da música pra mim, que eu tive o privilégio de conhecer, de me conectar. E mandei pra eles, um deles foi o Horta, o Davi Horta, ele fez toda a pré-produção. Eu entreguei a guia, voz e teclado pra ele, e ele fez toda a pré-produção. E o outro, Lucas Rick, Luquinha, fez as linhas de guitarra dessa música e da outra canção, A Quem Iremos. Inclusive, já deixa aqui pra mim se você quer saber também sobre o processo, como foi A Quem Iremos, eu venho aqui contar pra vocês. E é isso, e assim nasceu Essa é a Canção. Uma experiência que eu vivi com Deus, e literalmente me entregou essa canção. Foi assim.